Vamos iniciar mais uma montagem, dessa vez do balcão Etna. Vou abrir a embalagem, vou separar as peças e já retorno com vocês. Lembrando que qualquer informação adicional que precisarmos, podemos recorrer ao manual que está dentro da embalagem. Vamos iniciar a nossa montagem e aqui no passo número 1, eu preciso fixar os pés na base do nosso armário, que é a peça número 1. Já identifiquei aqui a peça número 1 e eu sempre identifico a peça número 1, que ela tem cor de um lado, do outro lado ela não tem cor. Outra coisa, como esse armário vai aos pés, ela vai ter os furos. Além do furo que vai fixar a lateral, tem também o furo dos pés. Então eu vou utilizar aqui o parafuso G para fazer a fixação dos pés na base do armário. Finalizado o passo número 1, nosso armário ficou desta maneira. E agora, para iniciar o passo 2, eu tenho que tomar uma decisão muito importante. Eu preciso saber para qual lado eu vou querer deixar as gavetas do meu armário. Eu posso montar ele para o lado direito ou para o lado esquerdo. Então um lado ficaria com a prateleira e o outro lado as gavetas. E na outra opção seria ao contrário. E a partir de agora, todas as fixações da estrutura do armário será feito com parafuso A. Eu vou fixar aqui a lateral direita, a lateral esquerda e a coluna do meio. Aqui nós já fizemos a fixação das laterais e da coluna. Observamos que aqui eu tenho marcações das gavetas de todos os lados. Ou seja, eu tenho que escolher para qual lado vai ficar as gavetas. No meu caso, vou deixar as gavetas do lado de cá e vou colocar a prateleira aqui. Então as gavetas vão ficar para o lado direito do armário e a prateleira aqui. Já fixei a prateleira, utilizando também os parafusos A. Já separei as peças que eu vou utilizar aqui no passo número 2 ainda. Vou fazer a fixação das peças 6, 7 e 8. Observe que as peças 7 são duas, que vão na parte de trás do armário, fazendo a união das duas peças. E aqui a peça número 8 vai ser em cima da gaveta, vai ficar do lado de cá então, e a peça número 7 vai ficar aqui. Observem que temos aqui duas peças número 7, que não tem cor em nenhum dos lados, vai ficar na parte de trás do armário. Já a peça número 6 tem cor em um dos lados e tem furos da cavilha, assim como as peças número 7, que vai ser colocada nessa posição. Já a peça número 8, além de não ter furo das cavilhas aqui, ela vem com um acabamento aqui e em um dos lados vem acabamento também. Ou seja, essa peça vai ficar deitada na parte aqui onde vai ficar as gavetas. Todas elas são presas com cantoneiras. Peça número 8 com as cantoneiras nesse modelo e as outras 3 peças com essas cantoneiras e cavilha. Aqui já fixamos as cantoneiras e a peça número 8 ficou desta maneira aqui, com as cantoneiras para o lado de baixo, o acabamento para frente, ela vai ser fixada desta forma. Aqui eu já fiz o encaixe das peças, apenas com as cavilhas, e agora com o parafuso B eu vou fazer a fixação das cantoneiras. Então, finalizando o passo número 2, nosso balcão está ficando desta maneira. Acabamento para cá, os dois de trás sem acabamentos, todos presos com a cantoneira. No passo número 3, vamos preparar aqui o fixador do rodapé. Então, para isso eu tenho um gabarito, já marquei aqui as medidas que o manual me instrui na peça, e vou fazer a fixação utilizando o parafuso J e o suporte fixador do rodapé. No rodapé da lateral, faço a mesma coisa. Tem a medida aqui do gabarito, faço a fixação do suporte aqui do rodapé e ele abraça o pezinho travando o rodapé para ficar desta maneira. E ao finalizar o passo número 4, nosso balcão está ficando desta maneira. Vamos iniciar o passo número 5 fazendo a fixação das chapas no fundo do armário. Estou com as duas chapas separadas aqui, vou fazer agora a fixação. Observe que no meio vamos utilizar aqui o prego mais a chapinha, que é esse conjunto aqui, para fazer a união das chapas nessa parte. E aqui na parte de cima do fundo, nessas duas madeiras, vamos utilizar o parafuso B, ao invés do prego. Então aqui a gente fecha com os parafusos, nos cantos, né, ao redor do móvel, prego, e aqui na emenda, chapinha com prego. Ao finalizar aqui os cantos do balcão com pregos e o meio com as chapinhas, na parte de cima, agora eu vou fazer aqui com parafusos, utilizando o parafuso B. No passo 6, vamos colocar aqui as cantoneiras para fixar o tampo e vamos também colocar as corrediças já no nosso armário. Eu tenho aqui duas corrediças de 40 centímetros e uma de 35, que é um pouco menor. A de 35, que é menor, vai ficar em cima e as duas maiores vai ficar na gaveta de baixo. Já separei aqui a parte das corrediças que vai ser fixadas no móvel. Essa daqui é a parte que vai na gaveta.
E já separei também os parafusos B, que eu vou utilizar para fazer a fixação das corrediças. E aqui, utilizando a marcação que vem nos móveis, vamos fazer a fixação das corrediças. Já fixei as corrediças, fixei também as cantoneiras, já apoiei o tampo aqui em cima do nosso armário e agora com o parafuso B, vou fazer a fixação das cantoneiras para prender o tampo. Vamos iniciar a montagem das gavetas e para colocar aqui as cavilhas nas laterais, vamos utilizar a cola. E eu já coloco a cola também aqui na tampa da gaveta onde vai receber as cavilhas. E utilizando o parafuso B, faço a fixação das cantoneiras. Fixei as cantoneiras para o lado de dentro e observe que para o lado de fora tem aqui os furos da corrediça. E aqui no contrafundo eu coloco 2 cavilhas em cada ponta e faço o encaixe nas laterais da gaveta que acabamos de fixar. Após encaixar as cavilhas com o parafuso A, eu faço a fixação do contrafundo nas laterais da gaveta. Para fazer a fixação do fundo, vou encaixar ele na cava que tem na tampa da gaveta e vou fazer a fixação utilizando os pregos nas laterais. Eu fixo as pontas para fazer aqui o esquadro da gaveta e agora eu venho preenchendo com os pregos. E aqui utilizando as próprias furações que a fábrica me manda, com o parafuso B, eu faço a fixação da corrediça. E após finalizar a instalação da corrediça, está finalizada a montagem da gaveta. Vamos colocar agora o puxador. Para colocar o puxador, vou encaixá-lo aqui na tampa da gaveta e com o parafuso J, vou fazer a fixação. Já montamos e colocamos as gavetas no lugar. Então ficou assim, ó, a gaveta maior embaixo, essa gaveta aqui, e ela vem uma gaveta dentro da outra gaveta. E nessa gaveta aqui, a fábrica manda essa bandeja para colocar, que é um divisor de talheres, então fica desse jeito. Então fechou aqui e ela fica ali dentro. E agora vamos instalar a nossa porta. Para fazer a fixação das dobradiças, vamos encaixar no furo da porta e com o parafuso B, vamos fazer a fixação. E aqui, utilizando o parafuso B, vamos fazer a fixação da nossa porta. Já vou parafusar direto nas marcações que a fábrica me manda. E com o parafuso B mesmo, eu faço aqui os 4 parafusos. E utilizando o parafuso J, faço também a fixação do puxador. E está finalizada a montagem da nossa porta. Para fazermos as regulagens da porta, esse parafuso vai trazer a porta mais para cá ou mais para lá. Este daqui traz a porta mais para dentro ou mais para fora, e nesses aqui eu consigo mexer na altura da porta. E após finalizar a regulagem, nosso armário está com a montagem concluída. Espero ter ajudado e até a próxima.